Olá, caríssimos alunos. Então, neste vídeo, nós iremos tratar da segunda parte de outros tipos de rescisão contratual. Aquelas que não se encaixariam nas classificações anteriores de modalidades resilitórias ou de modalidades resolutórias. Começaremos pela dissolução por rescisão, que seriam aquelas rescisões que ocorrem em virtude de nulidades. Então, nós temos uma possibilidade de ocorrer uma rescisão contratual por nulidade em razão da incapacidade do sujeito ou rigidez de manifestação, como é, por exemplo, o trabalho de menores, o trabalho de imigrantes legais, o trabalho escravo. Nós temos ainda a rescisão por nulidade em virtude da ilicitude do objeto, o caso clássico é o jogo do bicho, e nós temos nulidades em virtude de algum tipo de requisito relacionado à forma de contratação que não foi observado. Vamos para o primeiro grupo. Nulidade por incapacidade do sujeito ou rigidez de manifestação. Se por acaso nós estamos falando da contratação, por exemplo, de um menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, esse trabalho é proibido. Em virtude da proibição desse trabalho, ele não pode continuar. Então, se houver uma autuação do Ministério do Trabalho, do Auditor Fiscal do Trabalho, o fato é que haverá interrupção da prestação de serviço em virtude da nulidade daquela contratação. A grande questão que se discute é qual é o efeito ou quais são os efeitos jurídicos decorrentes de um trabalho proibido. E o entendimento majoritário, tanto doutrinário como jurisprudencial, é no sentido de que esta nulidade terá efeitos ex nunc, porque ela não retroagirá ao estado anterior das partes. Simplesmente será decretada a nulidade valerá dali por diante. Em outras palavras, em termos práticos, na verdade, embora o trabalho seja proibido, embora haja uma nulidade de contratação aí, a rescisão contratual será imperativa, porque não se pode continuar aquela situação, mas todos os direitos trabalhistas que de alguma forma aquele empregado faria jus até o momento da declaração da nulidade serão reconhecidos, inclusive os rescisórios. Então será feita uma rescisão normal, uma dispensa sem justa causa para esta situação. Então o menor não pode continuar trabalhando, mas ele vai ter direito a receber todas as parcelas relacionadas a uma rescisão sem justa causa. O mesmo ocorreria com um trabalhador imigrante legal, com um trabalhador em condições análogas de escravo. Uma segunda situação é quando o objeto do contrato de trabalho ele é uma atividade ilícita. E aí nós temos, apenas para exemplificar, o OJ 199 da SBDI 1, que trata do trabalho ilícito em hipótese de jogo do bicho. E o entendimento majoritário nesse sentido, tanto doutrinário como jurisprudencial, é que se o objeto for ilícito do contrato, os efeitos desta nulidade são ex tunc, portanto, eles retroagem até o estado anterior, o estado quo ante, de modo que nenhum direito ali será reconhecido. Que é a hipótese, por exemplo, de uma relação de emprego entre um cafetão e um prostituto ou uma prostituta, de um matador de aluguel, de um soldado do tráfico, de aquelas pessoas que ajudam de alguma forma, a passar as outras numa fronteira ilegal, no caso de uma mula, enfim, todas essas atividades são ilícitas e por ser uma atividade não apenas proibida, mas muito mais grave, uma atividade ilícita, se entende que nenhum direito é reconhecido e diante disso, havendo eventual rescisão ou encerramento da continuidade, sustação da continuidade da prestação de serviço, nenhum direito rescisório será reconhecido nesta hipótese. Aqui é importante lembrar que o objeto do contrato individualmente considerado, daquele contrato de trabalho, é que tem que ser ilícito. Se por acaso, vamos pensar numa situação de um auxiliar de limpeza de um prostíbulo, o objeto do contrato de trabalho dele não é ilícito, ele está realizando uma atividade de limpeza. Então, a tendência é que nesses casos, em que a contratação se relaciona a uma atividade lícita, mas perifericamente ligada a algo que não é permitido,
né, é que haja o reconhecimento do vínculo empregatício, normalmente que nenhuma nulidade seja declarada. E, finalmente, nós temos nulidades em virtude da não satisfação de algum requisito relacionado à forma da contratação. Né? Se for relacionado à contratação de algum requisito referente à contratação de um trabalhador temporário, né? Quer dizer, precisa ser um contrato escrito, não foi escrito, contrato de um atleta profissional precisa ser de um atleta profissional de futebol precisa ser escrito, não foi escrito. Então, via de regra, não há qualquer tipo de prejuízo ao reconhecimento de efeitos jurídicos a esse contrato. Mas se for algo mais grave, como é o caso, por exemplo, da não aprovação em concurso público numa hipótese de um empregado público, aí sim haverá nulidade nesse contrato, até por força do artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, na leitura da súmula 363 do TST, que diz que se um empregado público foi contratado sem concurso público, sem prévia aprovação em concurso público, ele fará jus apenas ao FGTS e ao saldo de salário, considerado as horas trabalhadas e observado o salário mínimo hora. Tá? Existe uma hipótese em que um empregado público pode ser contratado sem concurso, mas são aquelas situações do artigo 37, inciso 10, de contratação temporária, né, para atender um excepcional interesse público, né? Uma situação muito excepcionada para funções de direção, de assessoramento, né? de gerência. Então, na verdade, são empregados públicos do topo da carreira em que é possível se contratar na via de emprego em comissão, mas são hipóteses extremamente excepcionais. Via de regra, né, um empregado público ou qualquer servidor público que é contratado sem concurso público, né, o contrato aí não é, ou a relação jurídica, melhor dizendo, para ser mais amplo, não é válida, ok? Nós temos também hipótese de dispensas discriminatórias. O empregador ele dispensa o empregado sem justa causa ou por justa causa, mas na verdade ali existe um motivo que muitas das vezes é velado, né, de uma dispensa baseada num fator injustamente desqualificante. Né? Por exemplo, na orientação sexual, no estado civil, na origem da pessoa, né? Em virtude do gênero dessa pessoa, se é homem ou se é mulher, em virtude do estado físico dessa pessoa, do estado de saúde. Essas situações de dispensas discriminatórias são extremamente difíceis de serem reveladas porque, via regra, o empregador ele não apresenta o motivo pela qual ele dispensou, especialmente numa hipótese dessa. Nenhum empregador vai revelar que dispensou alguém em virtude da orientação sexual. É muito raro isso acontecer, até porque ele sabe que isso não é possível. Então, via de regra, são situações que ficam veladas, né? E para o empregado é extremamente difícil se provar. Pois bem, de todo modo, é importante nós falarmos que o artigo 4º da Lei 9.029 proíbe a dispensa discriminatória, né? Apresentando dois caminhos possíveis ao empregado que foi dispensado de forma discriminatória. O empregado é que vai optar por um desses caminhos. Ou o empregado vai pedir a reintegração no emprego e uma indenização por danos materiais decorrentes do período de afastamento e uma indenização por danos morais, são 3 pedidos que ele deverá fazer: reintegração no emprego, indenização por danos materiais pelo período de afastamento e indenização por danos morais. E o período de afastamento é de onde até onde? Da dispensa discriminatória até a reintegração. E aí ele fará jus a todos os direitos que ele teria caso ele continuasse trabalhando, como salários, 13º, férias e FGTS. Então, se entre a dispensa discriminatória e a reintegração no emprego demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa, ele fará jus a todos esses valores de forma indenizada. E é importante notar que a lei fala em readmissão, mas na verdade não é bem uma readmissão. Na verdade é uma reintegração. E qual seria a diferença? A readmissão dá a entender que seria um novo contrato. Ele estaria sendo readmitido para iniciar um segundo contrato de trabalho. E, na verdade, não é essa a ideia e não é assim que a jurisprudência entende.
Na verdade, o que existe é um mesmo contrato. Ele foi contratado lá atrás, foi dispensado de forma discriminatória, ele fica um período afastado até ser reintegrado. Quando ele reintegra, na verdade, temos o mesmo contrato, né, daquele efetivamente foi admitido lá, né, originariamente, ok? Então, continua sendo um mesmo contrato. O segundo caminho que ele pode escolher, né, é pedir a reintegração em dobro e uma indenização por danos morais. O legislador foi bastante sábio aí, porque nem todo mundo que é discriminado está predisposto a voltar para o local, o ambiente, o emprego em que foi discriminado. Então, efetivamente, ele tem que ter essa opção, ok? Agora, indenização em dobro do quê? Né? Já que ele não vai ser reintegrado, como é que a gente calcula o termo temporal final dessa indenização? Porque o termo inicial é a partir do momento que ele foi mandado embora de forma discriminatória. Mas até onde vai essa indenização? Bem, a jurisprudência tem entendido de uma maneira majoritária, tá? Não são muitos os casos, mas tem se entendido assim, que o termo final dessa indenização em dobro, né, indenização por danos materiais, portanto, em dobro, seria até o trânsito em julgado da decisão que encerrou a fase cognitiva. Então, ele vai ajuizar a ação, né, e nessa fase de conhecimento, né, até o trânsito em julgado dessa fase de conhecimento, dessa decisão, melhor dizendo, do encerramento dessa fase de conhecimento, ele vai fazer jus a todos os direitos que ele teria, né, se ele continuasse trabalhando, em dobro, salários, FGTS, 13º e férias. Então, se o processo demorar, o processo de conhecimento demorar 10 anos, ele vai fazer por 10 anos, em dobro, ele vai ter direito a uma indenização correspondente aos salários dele, ao FGTS, ao 13º e às férias, né, ou qualquer outra parcela que ele receba de forma habitual, como uma gratificação de função, se ele recebesse antes, tudo em dobro. Além, né, a lei fala em sem prejuízo, mas o sem prejuízo significa justamente o além e uma indenização por danos morais, né, que ele terá, obviamente, direito, já que ele foi discriminado. Ok? Nós temos aqui a súmula 443 do TST, que me parece bastante relevante, que estabelece uma presunção nos casos, né, uma presunção favorável ao empregado nos casos de doenças graves que gerem estigma ou preconceito. Essa súmula 443, ela se formou num contexto em que muitos empregados que tinham HIV, né, que tinham AIDS, né, eles eram dispensados. E era muito difícil esses empregados provarem por que eles estavam sendo dispensados. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, via de regra, o empregador não vai, né, dispensar um empregado dizendo, olha, eu estou te dispensando porque você está doente e eu tenho preconceito. Ele não vai reconhecer isso. Vai dar um tapinha nas costas e vai dizer, olha, infelizmente, né, a gente está te dispensando, foi muito bom você ter trabalhado aqui, e cada um vai para o seu canto. E às vezes é uma baita de uma discriminação. Então essa súmula, ela na verdade abraça uma presunção de que o empregado que tiver sido dispensado por ser portador do vírus HIV ou porque, né, ele está com uma doença que suscite estigma ou preconceito, né, a presunção é de que essa dispensa foi discriminatória, cabendo ao empregador provar que não foi discriminatória. Então há como se fosse uma inversão do ônus da prova. Agora o empregador é que vai ter que provar que ele dispensou ou não por motivos discriminatórios. E aí muito cuidado com a redação da súmula 443, que ela estabelece metade de um dos caminhos. Eu falei para vocês que o artigo 4º da Lei 9.029 estabelece 2 caminhos. A súmula 443 do TST, ela na verdade estabelece metade de um dos caminhos, mas o seu silêncio não significa dizer que ela está de alguma forma abraçando o entendimento que não existem os 2 caminhos. Na verdade, ela só quis focar e frisar uma dessas possibilidades, ou metade dessas possibilidades, porque ela diz o seguinte: inválido o ato, qual ato? Inválida a dispensa discriminatória, o empregado tem direito à reintegração. Mas ele não só tem direito à reintegração, ele tem direito à reintegração, à indenização por danos materiais pelo período de afastamento e indenização por danos morais, ou uma indenização em dobro com indenização por danos, uma indenização material em dobro com indenização por danos morais. É o que diz o artigo 4º da Lei 9.029. Tá? Então, só cuidado, porque a súmula
443 diz menos do que ela deveria dizer, ok? Bem, e aí nós temos vários tipos de rescisões discriminatórias. Nós temos, por exemplo, aqui eu apresento várias situações, né? Rescisão em virtude do estado de saúde, então o empregado que submeteu a um tratamento de câncer, quando ele voltou ele foi dispensado e se entendeu que ele foi dispensado justamente em virtude desse tratamento. Nós temos empregados que foram dispensados por esquizofrenia, por cirrose, por glaucoma, né? Há a possibilidade de ser dispensado por lúpus, né? Então, existem várias doenças que realmente podem gerar um tipo de preconceito em virtude até de serem doenças infecto-contagiantes ou por serem doenças que gerem algum problema de pele, dá um aspecto que muitos não gostam de ver, e isso acaba gerando um certo estigma, um certo preconceito que pode descambar numa dispensa que é discriminatória, portanto é uma dispensa que ela não é válida, ok? É importante se falar que essa presunção, em princípio, é exclusiva de situações de doenças graves que geram estigma e preconceito, tá? E aí cabe ao empregador provar. Eu tive um caso recente que era uma pessoa deficiente, que ele tinha ele precisava fazer hemodiálise, e ele veio dizendo que ele foi, além de ser deficiente, de cadeirante, ele precisava fazer hemodiálise o tempo inteiro, toda semana. Ele veio dizendo que o fato de ele ser submetido a um tratamento, isso dificultar um pouco a dinâmica e a engenharia laboral, na medida em que ele precisava se ausentar pelo menos uma vez por semana, isso gerou a sua dispensa, que seria uma dispensa discriminatória em virtude da doença que ele sofria. Só que investigando mais a fundo, o empregador provou que naquele caso específico não era isso. Na verdade, todo o setor em que ele trabalhava havia sido extinto, então ele foi dispensado dentro de um contexto em que várias outras pessoas que não tinham doença e que eram pessoas, trabalhadores que não precisavam submeter a um tratamento médico, foram dispensados também. Tá? Então, vejam, não é nenhuma dificuldade para o empregador provar que a dispensa ela não é discriminatória, porque ele é que tem os motivos para revelar. Então é só ele revelar. Agora, se ele não tem motivo nenhum para dispensar um empregado que tem uma doença que suscita de alguma forma preconceito, a presunção efetivamente então é que a dispensa foi discriminatória. Eu apresento aqui um caso de rescisão discriminatória em virtude de orientação sexual, e aí é um caso bastante curioso, porque a discriminação ocorreu muito depois da contratação. É muito comum o empregador vir com um argumento que para mim é muito frágil. Fala assim, mas por que a rescisão foi discriminatória se eu contratei sabendo da sua condição? Então, de fato, na pessoa que é uma afetiva, possivelmente isso deve ter sido revelado desde o início, e o empregador veio com essa informação. Não, ele trabalhou aqui há anos, a gente conhecia a sua condição e, na verdade, ele foi dispensado por outros motivos, mas não revelou os motivos. E o que, investigando, se ficou comprovado é que, na verdade, ele era submetido a um chefe e esse chefe foi alterado, foi mudado por outro. E este novo é que passou a fazer essas condutas discriminatórias. Começou inicialmente com críticas, com comentários maldosos, com viés homofóbico, até descambar para situações em que não estava mais chamando ele para as reuniões e finalmente chegou ao momento em que este chefe o dispensou. Então os indícios levavam a crer que a partir da mudança da chefia, esse chefe passou a discriminá-lo e a rescisão teve cunho discriminatório. Tem uma situação muito curiosa, que é aqui a rescisão em virtude do estado civil. Era uma empregada, uma é de um caso de uma solteira, outra é o caso de uma casada. O caso da casada foi o seguinte: ela levava a cantada do chefe, a partir do momento em que ela se casou, o chefe ficou magoado e dispensou-a por esse motivo. Quer dizer, totalmente discriminatória em virtude do estado civil. E a outra situação foi que era uma moça solteira, provavelmente muito bonita, e a chefe ela tinha uma série de ciúmes em relação a ela, a essa empregada, porque ela chamava muita atenção.
Então, o fato dela ter sido, né, solteira e chamar a atenção acabou servindo para que a chefe resolvesse dispensá-la. Nós temos aqui alguns exemplos de rescisão em virtude de faixa etária. Uma empresa, por exemplo, todo mundo que completava 60 anos, ela mandava embora. Teve uma outra empresa que todo mundo que completava 30 anos de casa, 30 anos de emprego, ao invés de ganhar uma plaquinha, né, de comemoração, por ter se dedicado à empresa, o empregador simplesmente mandava a pessoa embora. Né? E é uma discriminação em virtude da faixa etária, porque, obviamente, o fato de se completar 60 anos, o fato de se completar 30 anos de empresa, são pessoas mais idosas, né, que conseguem chegar nesse patamar, não significa dizer que a pessoa perdeu a capacidade laborativa. Nós temos aqui eu indico na projeção um caso de uma rescisão em virtude da manifestação de pensamento, crença ou religião, aqui era mais especificamente religião, que era o seguinte: a empregada era constrangida a participar de cultos religiosos, né, que não tinha nenhuma relação com o trabalho, né, durante o final de semana, para se libertar. A chefe obrigava ela a ir. Você tem que ir comigo, me acompanhar no culto religioso. E ela não professava essa religião, né? E acabou que ela foi mandada embora por esse motivo, porque ela não estava atendendo esse chamado. Nós temos rescisão em virtude de deficiência física, né? E essa deficiência, como eu falei, pode ser pré-existente. Teve um caso de um carteiro cego de um olho que passou no concurso, né, dos Correios e foi dispensado 15 dias depois da posse, em virtude da deficiência física que ele tinha, por ser considerado inapto para as funções. E teve um caso de uma deficiência superveniente, né, que apareceu depois. Ele era uma pessoa normal, sem nenhuma deficiência, e ele teve um acidente doméstico e ficou cego, né? Esse caso tramitou sob segredo de justiça, então eu nunca consegui pegar o número do processo. Mas após ele ficar cego, olha o que o empregador fez. Ele trabalhava lá há anos, era até uma igreja dessas aí, né? Ele trabalhava há anos. Então o empregador fez o seguinte: olha, aqui você só tem lugar para trabalhar, ele era Distrito Federal, em Recife. Você vai ter que se mudar para Recife. Aí o Distrito Federal não tinha. E ele conseguiu comprovar que isso não era verdade, que havia o posto para ele trabalhar no Distrito Federal, mas a proposta de ida para Recife era uma proposta para forçá-lo a pedir demissão. Como ele não aceitou ir para Recife e também não pediu demissão, a empresa dispensou e se entendeu que essa dispensa foi discriminatória. A dispensa de grávidas, né, de gestantes, pode ou não ser discriminatória. E aqui talvez o fator determinante é o empregador saber dessa condição. Se o empregador sabe que a empregada gestante está grávida, né, e dispensa por esse motivo, é discriminatório. Então a gestante poderia pedir a reintegração no emprego, indenização por danos materiais pelo período de afastamento, indenização por danos morais, ou pedir a indenização, né, por danos materiais em dobro, pelo período que ela teria de estabilidade, né, em licença. É isso que se poderia fazer. Agora, se o empregador não sabe que a empregada está grávida, aí não se poderia dizer que ele está discriminando, porque ele não pode discriminar sobre aquilo que ele sequer sabe, sobre o fator injustamente desqualificante que ele sequer sabe. Nós temos situações, né, de rescisões em virtude de raça, etnia e cor, né, também em virtude de origem, né, alguns casos de discriminação porque a pessoa tem uma origem nordestina, já peguei um caso de uma discriminação por ele ser carioca, e sobre a pecha de ser malandro, né, do sotaque irritar, enfim. Então podem acontecer várias situações nesse sentido. Uma hipótese bastante interessante de discriminação é a discriminação em virtude do exercício de um direito pelo empregado. Então, pelo fato dele participar de uma greve, desde que de maneira legítima, né, sem excessos, ele não pode perder o emprego por isso, só porque ele participou de uma greve. Ele não pode perder o emprego porque ele ajuizou uma ação contra o empregador. Embora a gente saiba que é muito raro um empregado ajuizar uma ação contra o empregador durante o vínculo empregatício. Mas se ele ajuiza, ele não pode ser mandado embora por isso, né? Ele não pode ser mandado embora porque se filiou a um sindicato, né? Ele se associou ao sindicato, ou porque ele serviu como testemunha num processo e o empregador não gostou do que ele falou.
né? Então, infelizmente, a gente vê situações como essa de discriminação, às vezes nem descamba na rescisão contratual, mas às vezes ele é preterido numa promoção, né? E aí fica congelado na carreira, né? E às vezes acontece de ele ser realmente ser mandado embora, ok? Tem discriminações também pelo estilo de vida, porque o cidadão tem um cabelo grande, porque tem uma tatuagem, porque é emo, né? Veste todo de preto, enfim. É claro que existem regras para todos, né? E essas regras, em princípio, precisam ser cumpridas desde que sejam regras, né, que juridicamente podem ser sustentadas. Então, não é porque eu sou emo que eu não vou usar o uniforme de vigilante da empresa. Se todos usam, emos ou não, né? Então todos precisam usar. Agora, você ser discriminado porque tem uma tatuagem, né, me parece que é altamente discriminatório. Você é discriminado porque você é bancário e tem um cabelo grande, qual o problema de ser bancário e ter cabelo grande? Em tese não tem nenhuma relação. E finalmente tem aí também, né, dentro da ditadura da beleza que nós vivemos, né, rescisões em virtude de beleza física ou de obesidade. Então, o caso que me parece bastante sintomático de discriminação nesse sentido é de uma monitora do Vigilantes do Peso, né? Ela era uma senhora, já era monitora há muitos anos e, em virtude da mudança do metabolismo, ela foi engordando. O empregador se viu no direito de adverti-la, dizendo que ela tinha que emagrecer, mas ela era uma excelente monitora, mas isso não importava. O que importava era a estética. E ela não conseguiu, até porque, né, a obesidade não necessariamente é um estilo de vida, mas pode ser até uma questão de doença, de saúde, né? E aí o empregador deu-lhe uma suspensão e mandou-a embora por justa causa. Altamente discriminatório. Ela entrou com uma ação e conseguiu a reversão dessa justa causa. Tá? Tem um caso de discriminação que eu não me recordo se descambou numa rescisão, mas deram não havia uniforme para empregada obesa, né? Teve um caso também que deram uniforme para um homoafetivo de feições femininas. É discriminatório, uma brincadeira de mau gosto, né? Até porque ele não se vestia assim normalmente, né? Teve um outro caso também de obesidade, que a empregada foi cortada do processo seletivo em virtude do índice de massa corporal alto, embora ela tenha passado os testes físicos, né, de exercício. Então são situações extremamente complexas que ganham uma relevância no direito do trabalho, porque, obviamente, a nossa Constituição não permite discriminações injustificadas. É claro que, como os senhores todos sabem, né, pelo princípio da isonomia, devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Os desiguais de maneira desigual na medida das desigualdades, né, mas jamais se pode tratar de forma discriminatória, de forma desigual, quando não há uma razão para isso que é juridicamente sustentada. Pois bem, dando continuidade ao nosso estudo sobre rescisões contratuais, eu gostaria de falar agora sobre as dispensas coletivas. O que seriam as dispensas coletivas? Seriam as rescisões simultâneas de diversos contratos de trabalho por motivo único, sem substituição dos empregados dispensados. É simplesmente se chegar e dispensar 100, 200, 50, 500, 1000 empregados de uma só vez. E qual que é a preocupação que se tem? Do impacto social que isso gera. Porque, na verdade, quando você dispensa um empregado, você não está impactando a vida de uma única pessoa, você está impactando a vida do empregado e das pessoas que dependem desse empregado, né? Às vezes de uma esposa, de um esposo, dos filhos, né? De um enteado, dos pais que moram juntos. Então você impacta a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. E se você dispensar todos de uma vez,
50, 100, 500, 300, 1.000, 1.500, 4.000, como aconteceu no caso da Embraer, você está impactando significativamente, né, a vida de várias pessoas e até de uma comunidade, a depender do local em que houve essa dispensa, se for uma cidade pequena, se não for, prejudicando o comércio, prejudicando uma série de situações. Talvez, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, vale a pena assistir ao documentário Roger e Eu, do cineasta americano Michael Moore, porque ali ele de alguma forma apresenta, né, a realidade da cidade de Flint, em que houve a transferência da fábrica da General Motors da cidade de Flint para outra cidade, causando uma série de problemas sociais, como desquites, drogas, né, furtos, a violência, né, tanto doméstica quanto a violência urbana aumentou, casos em que as pessoas perdiam as casas, né, eram despejados, e então é algo que é muito, digamos, ilustrativo para mostrar o que uma dispensa coletiva pode causar numa determinada comunidade. Pois bem, o que se tem para falar da dispensa coletiva? Até a reforma trabalhista, a dispensa coletiva não havia sido, né, regulada de forma específica. E tivemos o caso da Embraer, com a crise de 2008, a Embraer dispensou 4.273 empregados, o que correspondia a quase 20% da sua força de trabalho. E o que se ficou, só uma conversa de bastidor, verificada, é que a Embraer aproveitou a crise de 2008 para fazer essa dispensa sem necessidade naquele momento, porque ela tinha já encomendado para 3 anos de produção diversos aviões, né? Na aviação civil, as empresas encomendam a compra de avião, mas a entrega dessa compra demora muito, então ela tinha atividade garantida por 3 anos, não precisaria dispensar esses empregados. Ela aproveitou a crise, o motivo de 2008, para dispensar os empregados mais antigos, que eram os empregados mais caros. E aí, depois de muita discussão, e ela dispensou sem falar nada, simplesmente chegou e avisou e dispensou de uma vez, né? Obviamente o sindicato daquela categoria profissional entrou com uma ação judicial para discutir essa dispensa, a legalidade dessa dispensa, e o TST, ao fim, entendeu que, no caso de dispensas coletivas, seria necessário, né, haver uma negociação coletiva prévia para tentar apaziguar, diminuir os efeitos sociais desta medida. Então se poderia tentar uma negociação coletiva prévia para buscar redução de salários, para buscar férias coletivas, né, alguma coisa que pudesse dar um fôlego para a empresa, mas evitando, né, a dispensa de diversos empregados. É claro que se não fosse possível se chegar a um acordo, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores não concorda com a redução de salários, com férias coletivas, não concorda com nada, aí sim, né, se poderia chegar à dispensa coletiva como última medida. Mas aqui a ideia é que antes de dispensar coletivamente, seria necessário se buscar uma negociação coletiva, né, uma negociação com o sindicato para evitar ou para buscar, melhor dizendo, né, alguma medida alternativa para a situação. Pois bem, a reforma trabalhista, ela vem no sentido oposto. Ela introduz o artigo 477-A à CLT, dizendo que não há diferenças entre rescisões imotivadas individuais, plurimas ou coletivas. Na prática, o que está se dizendo ao equiparar essas rescisões imotivadas individuais, plurimas e coletivas? Está se dizendo que não há necessidade de se buscar uma autorização, uma negociação prévia com o sindicato profissional para se despedir, né, coletivamente empregados. Isso é um direito potestativo do empregador e ele exerce da forma como ele bem entender, independentemente dos efeitos sociais que isso, né, vai acarretar. E aqui, né, estamos vivenciando justamente um momento em que muitos empregadores estão preocupados com a crise econômica decorrente da paralisação em virtude das medidas, né, relacionadas ao combate à pandemia do coronavírus.
né? E mesmo com essa disposição do artigo 477-A da CLT, eu tenho visto juízes, né, decidindo no sentido de que a dispensa coletiva ela é diferente e ela não pode ser levada ao cabo sem buscar medidas alternativas em virtude de uma série de princípios constitucionais, né? Princípio da proteção do trabalho, princípio da dignidade, né, do valor social do trabalho, entre outras coisas mais. Tá? Então, o que nós temos de forma concreta para que não haja confusão é o artigo 477-A da CLT dizendo que não há nenhuma óbice para se dispensar coletivamente. Essa dispensa coletiva ela é equiparada à dispensa individual. Então, se na dispensa individual o empregador ele pode dispensar sem motivo e sem pedir autorização para qualquer entidade ou para o próprio empregado, na dispensa coletiva seria o mesmo. Mas mesmo assim, né, existe ainda a preocupação social com isso, tanto é que alguns juízes ainda têm resistido, né, e dado uma interpretação, digamos, ao artigo 477-A conforme a Constituição. E o último assunto que nós temos para falar sobre as rescisões contratuais é relacionado às rescisões de contratos por tempo determinado. Até aqui, senhores, nós estávamos lidando com rescisões contratuais, né, de tempo indeterminado, ou seja, rescisões de contratos de trabalho por tempo indeterminado, que é a hipótese mais comum. Mas, como os senhores bem sabem, nós temos contratos de trabalho por tempo determinado. E há algumas particularidades que precisam ser conhecidas. Pois bem, quando a gente fala de um contrato por tempo determinado, contrato provisório, contrato por tempo determinado, contrato temporário, o contrato de experiência, entre outros, nós podemos ter o término normal desse contrato, que é com exaurimento do tempo determinado pelas partes. Ao contrato de experiência de 90 dias, se chegarem os 90 dias e o empregador não quiser renovar esse contrato está terminando dentro do tempo normal dele, que era de 90 dias. Mas podemos ter também, né, a rescisão de um contrato por tempo determinado com término antecipado. O contrato era de 6 meses, né? O empregador, já no terceiro mês, percebeu que não era possível dar continuidade àquele contrato, não havia necessidade, ou não gostou do empregado, e ele antecipa este contrato, o término deste contrato. Ok? Então são essas duas situações. Vamos falar da primeira, da rescisão do contrato por tempo determinado no seu término natural, no seu término normal, ou seja, dentro do prazo que as partes estabeleceram. Vamos dar o exemplo do contrato de experiência de 90 dias. Chegaram os 90 dias e o empregador resolve não renovar esse contrato, não convolar esse contrato de experiência em contrato por prazo indeterminado. Bem, o que o empregado teria direito? Ao saldo de salário, aos dias trabalhados e ainda não pagos, ao 13º proporcional, às férias proporcionais, acrescidas de 1/3, e a levantar o FGTS, sem indenização de 40%. Como o prazo já estava estabelecido e o contrato terminou no seu tempo normal, não haverá necessidade de aviso prévio, não faz sentido, né, se conceder o aviso prévio. Tá? Da mesma forma, não se paga uma indenização, né, adicional da Lei 7.238 de 84, que é aquela do trinstígio que antecede a database, porque não foi uma dispensa arbitrária, uma dispensa, digamos, que surpreendeu o empregado com o objetivo de evitar que ele receba os benefícios das normas coletivas, enfim. Na verdade, já estava ali estabelecido, então o empregado não precisa ser indenizado. Tampouco ele vai receber o seguro-desemprego, já que a dispensa não é considerada injusta. Ele foi contratado por esse tempo e, né, trabalhou durante o tempo estabelecido. Então, término natural ou normal do contrato por tempo determinado. Apenas salário, 13º, férias, acrescidas de 1/3, e o levantamento do FGTS, o saque dos depósitos de FGTS.
A segunda hipótese é quando o contrato termina antes do prazo que as partes estabeleceram. É possível que isso ocorra. E nessa situação, a rescisão ela é regulada pelos artigos 479 e 480 da CLT. Vamos pensar no término antecipado, né? São duas situações que podem ocorrer. Quando houve a pactuação de uma cláusula com rescisão de antecipada recíproca, ou, na outra situação, quando o término ele é antecipado sem cláusula de rescisão antecipada recíproca. Para ficar mais claro, quando você contrata por tempo determinado, as partes podem estabelecer a previsibilidade de antecipar a rescisão a qualquer momento. Então, se houver o término antecipado com a cláusula de rescisão antecipada recíproca, a situação é a seguinte, que são as hipóteses previstas no artigo 479 e 480 da CLT. Então vamos lá, rescisão antecipada de contrato por tempo determinado, sem cláusula de rescisão antecipada recíproca. Se for uma dispensa sem justa causa, portanto por iniciativa do empregador, este empregado vai ter direito aos mesmos direitos de uma extinção normal do contrato por tempo determinado, portanto saldo de salário, 13º, férias e levantamento de FGTS, com a indenização do artigo 479 e a indenização de 40% de FGTS. O que é a indenização do artigo 479 da CLT? A indenização do artigo 479 diz que ele vai ter direito a receber de forma indenizada metade dos salários do tempo que faltava para encerrar o contrato. Vamos colocar em números, contrato de 9 meses, sem cláusula de rescisão antecipada recíproca. Pois bem, ele vai receber saldo de salário, 13º, férias, vai levantar o FGTS, né? E vai ter essa indenização do artigo 479. A rescisão foi em 6 meses, o contrato era de 9. Então ele vai ter direito, pela indenização do artigo 479, a metade do tempo que faltava. Quanto tempo faltava? Era de 9, ele foi mandado embora com 6, faltavam 3 meses. Ele vai ter direito a metade do tempo desses 3 meses, ou seja, 1 mês e meio de salário. E ainda a indenização de 40% de FGTS. Mas aí há uma dúvida, né? O Maurício Godinho, e eu entendo razoável o seu posicionamento, ele entende que é possível compensar essa indenização do artigo 479 com a indenização de 40%. Então ele receberia a que fosse maior aí, né? Mais ou menos isso, né? Na prática daria isso. Mas existe uma divergência. Tem gente que ele entende que ele recebe as duas, porque ambas são em virtude da rescisão, em virtude da rescisão sem justa causa do empregador. Então o fato gerador é o mesmo. Então tem alguns autores que entendem que há aí um bis in idem, por isso que elas deveriam se compensar. Ele deve receber uma ou outra, a que for mais interessante. Ok? Tá bom. E se for uma rescisão de um contrato por tempo determinado, de forma antecipada, sem cláusula de rescisão antecipada recíproca, por iniciativa do empregado, ou seja, um pedido de demissão. Aí ele vai receber o saldo de salário, 13º, férias, não vai receber o FGTS, porque na verdade a iniciativa é do empregado, ele está pedindo demissão de forma antecipada daquele contrato, mas ele vai ter que pagar uma indenização para o empregador pelos prejuízos causados pela rescisão antecipada. Artigo 480 da CLT. Professor, mas que prejuízo é esse que ele pode causar? Realmente é muito difícil, né? O que uma rescisão antecipada de um contrato por tempo determinado pelo empregado pode causar de prejuízo ao empregador? Mas sei lá, vamos supor que seja uma empresa afastada, que todo trabalhador que trabalha nela tem que viajar, tem que pegar um avião e ir para esse local, depois pega, sei lá, um caminhão, então tem um custo de transporte. Aí é um prejuízo, porque ele vai ter que contratar outra pessoa e ter esse prejuízo. Mas, fora isso, é difícil a gente avaliar. E a jurisprudência e a divergência também entenderam que essa indenização que o empregado pagaria ao empregador à luz do artigo 480 da CLT jamais pode ser superior a uma indenização que ele receberia no contexto do artigo 479. Então, o limite
O valor máximo dessa indenização paga pelo empregado ao empregador no contexto do artigo 480 é da metade do tempo que faltava para aquele contrato por tempo determinado se encerrar. Tá? Porque não faz sentido o empregado pagar uma indenização superior ao que o empregador pagaria caso dispensasse de forma antecipada aquele empregado sem uma cláusula contratual de rescisão antecipada recíproca. Beleza? Pois bem, então, primeira hipótese tratamos do artigo 479, segunda hipótese artigo 480 e agora vamos para a hipótese do artigo 481 da CLT, que é quando o contrato por tempo determinado se encerra antes do seu tempo, mas há previsão pelas partes de uma rescisão antecipada. No contrato, por tempo determinado, tem uma cláusula dizendo, olha, as partes a qualquer momento podem rescindir o contrato de trabalho. Aí a situação é muito mais simples. Né? Caso haja rescisão antecipada, seriam os mesmos direitos das rescisões do contrato por tempo indeterminado. Então, se é o empregador que está dispensando um empregado sem justa causa, que foi contratado por tempo determinado, com cláusula de rescisão antecipada recíproca, ele vai pagar os direitos de uma rescisão por sua iniciativa sem justa causa. Aviso prévio, 13º, férias, saldo salário, FGTS, multa de 40% de FGTS, se tiver seguro-desemprego, entre outras coisas mais. Ok? Mesma coisa o empregado. Né? Se o empregado ele foi contratado por tempo determinado, tem uma cláusula lá que a qualquer momento as partes podem rescindir antecipadamente o contrato, e ele resolve pedir demissão, ele vai ter que dar aviso prévio ao empregador, porque se é a qualquer momento, então não pode surpreender o empregador. Né? Então ele vai ter que dar aviso prévio, mas ele vai receber o saldo de salário, o 13º, férias, não vai poder levantar o FGTS, não vai ter multa de 40% da FGTS, não vai ter a indenização adicional do tributo que antecede a database, não vai ter o seguro-desemprego. Na verdade, vão ser os mesmos direitos rescisórios das rescisões do contrato por tempo indeterminado. Senhores, espero que tenha ficado claro, né? E até o nosso próximo encontro.